Boa tarde. Vamos lá agora para artes. Vamos continuar falando sobre a leitura de imagens, né, gente? O que as obras de arte podem passar para a gente? Como a gente consegue ler uma obra? Então, na aula passada, nós falamos um pouco sobre a influência do autor, né? Por exemplo, aqui ele citou até Shakespeare, que é um autor que sempre fala muito de romances, que tem finais trágicos. Falou aqui também sobre uma música, né, em que o título dela a gente já consegue entender a mensagem. E agora nós vamos ver outras características também que influenciam para que a gente consiga entender, que a gente consiga ler, né, uma imagem. Aqui está falando que é a data da obra. A data da obra é importante, porque o período em que uma produção artística foi realizada mostra muito sobre ela. Por exemplo, na pré-história, quando não havia materiais industrializados, as pinturas eram feitas com tintas e pincéis. Não eram feitas com tintas e pincéis como nos dias de hoje. Então, os homens primitivos usavam o quê? Usavam produtos extraídos da natureza, como plantas, terras, penas, pelos de animais. A gente sabe, já estudamos sobre as pinturas rupestres, né? Que são aquelas feitas em pedras, em tetos de cavernas, em que os homens das cavernas retratavam muito o dia a dia deles ali. Então, ele também é uma obra de arte, né? Que retrata aquele período da história. Nós temos também aqui esse quadro, O Grito do Ipiranga, que foi feito em 1888. Não foi feito no dia em que houve o grito, né, da independência, mas foi feito anos depois. E em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que foi o fim, decretando o fim da escravidão. Então, esse quadro, além de retratar a independência do Brasil de vez, né, ele foi feito numa época em que o Brasil realmente estava mudando, né, estava aí abolindo a escravidão, enfim. A dimensão da obra também, aqui ó, fala sobre a obra Guernica do Picasso, ó, que foi uma obra considerada grande por ser uma pintura. Geralmente, quando a gente fala que é uma pintura, uma tela, a gente imagina que é uma coisa menor. E essa daqui tem média 3,49 metros por 7,77 metros, ou seja, ela é bem grande, né? E fala aqui também da escultura de Vênus, de Willendorf, eu acho que, não sei se é assim que fala, enfim. Que ela era 3 por 5 vezes 15 centímetros. Era pequenininha, parecia um brinquedo. E por ser uma escultura, a gente imagina que é uma coisa grande, né? E não, era uma coisa pequena. Mas também é uma escultura bastante famosa, ela. Ela foi produzida há mais de 20 mil anos, em um tipo de pedra de calcário, que não era encontrado no solo onde descobriram a obra. Ou seja, ela foi de longe. E ela foi carregada justamente por isso, por ela ser pequena. Então ela foi transportada de um lado para o outro. Tinha essa facilidade, tá? Imagina se fosse uma escultura da altura de uma pessoa adulta. Não ia dar para carregar, né? O local onde a obra está, né? Ó, aqui fala um pouquinho também. Que influencia o local onde ela está, onde ela pode ter sido feita, onde ela foi encontrada, tudo isso também influencia para a gente ler, para a gente entender, tá? Aqui fala sobre o Lago dos Cisnes, né? Que é um balé bem famoso e que o nome dos personagens, tudo isso teve influência porque foi criado da onde ele foi criado, né? Ele foi criado em Moscou, tá? Aqui tá falando um pouquinho, ó. Originalmente criado na Rússia, formado por 4 atos, e a peça narra a história da princesa Odete, que foi aprisionada no corpo de um cisne pelo feiticeiro Rothbard. A escolha dos nomes se deve ao local onde a peça foi produzida originalmente, assim como a escolha do animal cisne, que é uma espécie nativa deste local. A peça foi
encomendada pelo Teatro Bolshoi em 1876, em Moscou. E atualmente ocorrem várias reproduções pelo mundo. É uma peça muito famosa, né? Então, a gente vê ali que os nomes, até a escolha do animal, foi influenciada devido ao local onde ela foi criada. A técnica também é importante, né? Refere-se aos materiais que são utilizados. Na pintura, por exemplo, pode ser feita com óleo sobre tela, pode ser uma escultura feita de madeira, de gesso, mármore, argila, bronze e outros materiais. Isso vai depender do local onde ela está sendo feita, tá? Tem lugares onde a gente consegue, por exemplo, argila com muito mais facilidade do que madeira. Então, um artista vai querer usar a argila. Aqui nós temos a imagem de uma cantora chamada Pink. Ela é uma cantora contemporânea, né? Atual aí, na atualidade. Ela fez uma performance artística durante seu show, tá? Aqui é possível a gente ver diversas técnicas artísticas na performance, como a música que ela estava cantando no momento, os elementos naturais, a dança, né, a coreografia, os elementos visuais, a roupa que ela estava, as luzes, enfim, né? Tudo isso. Dessa forma, quando há mais de uma técnica artística envolvida, chamamos de técnica mista, ou seja, várias técnicas ali para produzir aquele momento dela, para produzir o show também. O gênero de uma obra de arte refere-se ao tema abordado e pode variar bastante. Ele pode ser mitológico. O gênero mitológico representa divindades ou heróis da mitologia de um povo, tá? Por exemplo, Hércules, Atenas, enfim, né? Esses deuses, a gente conhece mais os deuses gregos, né? Que a gente ouve falar bastante. Zeus, enfim. Tem o sacro, que é o gênero que tem representações religiosas. Um exemplo é uma música. Aqui, ó, a partitura e a letra a seguir, essa daqui, tá? Acredita-se que ela foi composta no século XVII pelo rei Dom João IV de Portugal, conhecido como Rei Músico. Também tem histórico, ó, um gênero histórico apresenta acontecimentos que marcaram a história da humanidade. Aqui é o monumento às bandeiras de Vitor Brecheret. O monumento artístico representa acima a escultura simbólica da grande dimensão. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Tá muito pequenininho. Melhorou. O monumento artístico representado acima é uma escultura simbólica de grande dimensão. Olha aqui, ó, dá pra gente ver aqui, ó, como ela é grande. Olha aqui uma pessoa. E olha ela. É enorme, né? Ela homenageia os bandeirantes, homens que adentraram o interior do Brasil durante o período colonial. Dessa forma, essa obra, que pode ser conferida em um passeio pela cidade de São Paulo, pertence ao gênero histórico. Então, é uma homenagem aos bandeirantes. Tem retrato, ó. É um gênero artístico que busca representar a figura humana. Cenas do cotidiano. As obras que aparecem em cenas do cotidiano mostram afazeres ou acontecimentos comuns do dia a dia. Aqui, ó, natureza morta. É um gênero usado em pinturas. Ele é a representação de objetos inanimados, ou seja, sem vida, tá? Como frutas, cestos, flores. Temos paisagens, ó. O abstrato também. O gênero abstrato não propõe uma figura ou uma imagem com referência. Assim, muitas vezes não possui um conceito concreto. É aquela história, né? Você tem que tentar interpretar, botar o seu sentimento ali, né? Bom, depois que nós falamos sobre esses fatores que contribuem para que a gente faça uma boa leitura, a gente consiga ler uma imagem, vocês vão fazer essa atividade aqui, que é muito legal, ó. Observe a imagem e faça a ficha técnica
com os elementos da leitura da imagem apresentados. Aqui está a ficha técnica do autor, né? De Mona Lisa. E vocês criem uma obra e façam a ficha técnica dela com os elementos de leitura de imagem apresentada. Você colocar o autor, foi vocês que fizeram. O título, vamos botar um título, a data, a dimensão, que tamanho, né? Isso vai ter. O local onde vocês fizeram, qual técnica vocês utilizaram. Vocês podem olhar lá, ó. Qual técnica? Aqui tá falando sobre a técnica, tá? Foi pintura a óleo, foi tinta de tecido, tinta guache, tô brincando. Lápis de cor, canetinha, pensa aí. E o gênero é o quê? É um retrato? É uma paisagem? É uma natureza morta? Uma paisagem? Tá bom? Beijinhos. E encerramos a apostila de arte, né, gente? Tchau, tchau.